Recentemente eu me deparei com o trecho de um livro que me fez perguntar o que era arte. Eu tive a brilhante ideia de escrever um roteiro para um vídeo sobre a minha busca pela arte, o que ela dizia sobre mim e como essa jornada inteira tinha me feito perceber algo óbvio, mais profundo e como isso podia mudar a vida de todo mundo que estava assistindo. E no vídeo de hoje eu vou explicar porque esse vídeo nunca foi ao ar. Eu não só cheguei a roteirizar esse projeto, como eu também cheguei a gravar ele em formato de vídeo. E durante todo esse tempo, eu não sei se já aconteceu uma coisa parecida com você, eu sentia que lá no fundo da minha cabeça tinha uma vozinha que não me deixava trabalhar, que ficava questionando cada decisão que eu fazia. E ficava me perguntando se aquilo era realmente o que eu queria estar fazendo. Criar mais um vídeo motivacional vazio que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que o real problema começou mesmo na hora da edição. Tava ruim, ele tava uma porcaria, mas não é porque ele tinha sido mal escrito, é só porque ele não tinha sido feito de uma forma sincera. Ele não era algo em que eu penso, não é algo em que eu acredito, era só algo que inconscientemente eu achei que as outras pessoas iam gostar de ver. Mas aí eu parei pra pensar que se outra pessoa tivesse feito esse vídeo, eu não assistiria esse vídeo, não seria um conteúdo que eu gostaria de consumir. Então por que eu tava fazendo ele em primeiro lugar? Pra agradar as pessoas, porque eu tô o tempo todo agradando as pessoas, ao invés de fazer as coisas que eu realmente quero fazer, as coisas que eu realmente gosto de fazer. Pensando bem, o problema nunca foi o tema, porque eu gosto de arte, a arte é uma das minhas paixões. Só que não a arte na qual eu tava me referindo ao vídeo, sobre a mais clássica, sabe? Desenhar, pintar. Eu nunca fui muito bom nesse tipo de coisa, eu nunca gostei sinceramente de desenhar, de pintar ou de, sei lá, criar esculturas de argila. Isso não quer dizer que eu não goste de ver, mas é só algo que eu não gosto de fazer, de produzir. O que eu gosto de criar desde pequeno são histórias. Eu sempre gostei de criar histórias, e querendo ou não, literatura também é um tipo de arte. O problema foi que em algum momento eu comecei a me importar muito com o que as outras pessoas iam achar das histórias que eu contava e eu acabei parando de contar elas, e com o tempo eu parei de ler. Talvez se eu tivesse trazido o vídeo um pouco mais pra esse aspecto da minha vida, ele tivesse dado certo, mas isso não importa mais nessa altura do campeonato, sabe? Porque quando eu era pequeno, eu não me importava com a opinião dos outros, eu só fazia as coisas porque eu gostava de fazer. Como por exemplo, eu lia a Turma da Mônica que nem um louco, e eu não parava, eu ficava criando histórias nesse estilo só porque era a coisa mais divertida que eu conseguia pensar em fazer no momento. Eu lembro que teve uma época que eu cheguei pra minha professora do prezinho e eu pedi pra ela me ajudar a escrever um livro no prezinho. Eu perdia todos os recreios pra ficar com a professora dentro da sala de aula escrevendo essa historinha. E é claro que a história hoje em dia, parando pra ler, eu tenho ela até hoje, eu vou botar no fundo do vídeo, e é claro que ela não faz o menor sentido. Ela tem um monte de erros ortográficos, sabe? Tá aqui, inclusive, o meu amigo Alfredo, que não me deixa mentir. Que menino! Não é como se eu tivesse feito pra impressionar as outras crianças, não era como se eu quisesse mais nota na aula da professora, porque não tinha nada a ver com esse tema, era só porque era a coisa mais divertida que eu conseguia pensar em fazer. Mas em algum momento eu comecei a me importar, comecei a falar e fazer o que eu achava que as outras pessoas queriam que eu falasse e fizesse. Mas isso nunca deu certo, estava condenado e tá condenado a nunca dar certo. Porque, obviamente, ninguém consegue agradar todo mundo, não importa o quanto você tente. E mesmo sabendo disso, eu, sinceramente, nunca parei de tentar. Sabe aquela única pessoa que não concorda com as coisas que você faz? Então, essa pessoa era suficiente pra estragar o meu dia, a minha semana, talvez o meu mês, e me fazer questionar por que eu tinha feito aquela primeira coisa que gerou a discussão em primeiro lugar. Simplesmente porque eu não conseguia aceitar a rejeição das outras pessoas. Mas enfim, a gente teve uma mudança de ares, porque agora chega 2020, chega a quarentena e eu não tô fazendo pouco caso das pessoas que estão sofrendo ou que estão perdendo empregos e nem nada do tipo, mas chega a minha nova chance de me reerguer em meio a uma situação onde eu vou estar sozinho quase todos os dias e eu vou ter que aprender a fazer as coisas por mim mesmo, ao invés de ficar esperando que outras pessoas me digam o que fazer ou o que querem que eu faça. E isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. A primeira coisa que eu aprendi ficando muito tempo sozinho não foi a valorizar as coisas que eu fazia antes e agora não podia mais fazer no conforto da minha casa. Foi a gostar de ficar sozinho, porque pela primeira vez em muito tempo eu voltei a ter um tempo pra poder pensar nas minhas histórias e agora não tinha absolutamente ninguém pra me julgar enquanto eu estivesse fazendo isso. O que inclusive me motivou e fez com que eu voltasse ao meu hábito de ler.
Eu, claro, já me considero um pouco grandinho demais para ler Turma da Mônica, por mais que seja muito bom, então eu passei a ler livros. E para alguém que nunca lia, nunca leu livros, eu tô quase completando a minha meta de terminar 10 livros até o final da quarentena. Ou pelo menos até o final do ano, porque se continuar do jeito que tá, Interrompemos essa programação para não desviarmos o vídeo para temas políticos. Um desses livros que eu terminei de ler faz pouco tempo se chama O Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. E nele tem uma história secundária que fala sobre um poeta. E ficar lendo essa história me fez pensar um pouco sobre o que era arte pra mim. E o que isso dizia sobre mim, sabe? Ou seja, no fim, a gente voltou pro início da história. E a moral disso tudo é o que você quiser que ela seja. Porque nem todo vídeo ou história precisa mudar a sua vida. Às vezes ele tá ali só pra te fazer se divertir, ou só pra te fazer pensar. Mas nem tudo precisa de uma razão. Nem tudo precisa de um significado maior. Às vezes as coisas só são, e elas são divertidas justamente porque elas são simples, porque elas acontecem por coincidência. Esse desenho no fundo, por exemplo, ele foi feito para o vídeo original, mas sem pretensão nenhuma, ele acabou representando a forma com a qual eu vejo o meu eu do passado, que era alguém frágil e com uma imaginação totalmente presa e acorrentada à insegurança. Porque essa foi a forma com a qual eu escolhi representar esse desenho, interpretar esse desenho. Porque a arte é uma representação do que você quer que ela seja. Então, se for pra tirar alguma lição disso tudo, me diz aí, o que é arte pra você? Starry, starry night. Eu considero qualquer manifestação de sentimento uma arte. Eu acho que a arte ela é subjetiva, né? Ela nunca vai causar a mesma coisa pra mim que vai causar pra você. Você vê o que você é. Por mais que você explique o que você sente, tá ali, tá óbvio. A pessoa não vai entender 100%, ela sempre vai supor o que ela acha que você quis dizer e o que ela sente vendo aquilo. Now I think I know what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you try to set them free. They would not listen, they're not listening still.